Trânsito complicado, problemas em casa, afazeres do dia a dia, no trabalho, são tantas coisas que o estresse tem tomado cada vez mais a vida dos brasileiros. Você convive com o estresse, a ansiedade? É sobre este assunto que nós iremos abordar hoje na entrevista da semana. E o convidado a participar com a gente é ele, que é graduado em psicologia e pós-graduado em acupuntura. Gandhi, muito obrigado pela sua presença, por receber a gente aqui hoje para falar sobre esse assunto. É um prazer. O Gandhi, gente, ele vai estar abordando para a gente. Para começar, conta para a gente o que causa o estresse. Tem algum sintoma? O estresse está na vida cotidiana nossa, principalmente pela rigidez e pela cobrança, né? Rigidez que eu falo é a falta de flexibilidade para lidar com os desafios cotidianos. A cobrança é aquilo que a sociedade hoje joga para a gente, a comunidade, a empresa, o patrão, a gente mesmo se cobra muito, né? E isso está se tornando um peso nas costas da pessoa e a pessoa acaba vivendo uma vida cheia de tensão, cheio de expectativas, cheio de metas a atingir, e aí no dia seguinte a meta já aumenta, e sempre que a gente está criando as metas também nós vamos tendo decepções e em cima do que a gente espera da gente mesmo. Esse excesso de pressão na pessoa. É verdade, e aí entra desde o momento que a pessoa começa o dia falando para si, eu tenho que, né? E se ela começar o dia falando eu escolho, pode ser que ela faça as mesmas coisas que tinha que, mas já vai ser um peso diferente porque ela está falando eu vou fazer isso porque eu quero chegar num resultado positivo para mim, para a minha saúde, para o meu equilíbrio. Então você começa também a flexibilizar essas metas, a flexibilizar as suas cobranças e a coisa começa a ficar mais leve. Em que ponto do estresse, da ansiedade, a pessoa deve procurar um especialista e qual é este especialista? Sim, eu venho de uma família, meu pai teve a primeira clínica naturista do estado de Minas há 42 anos atrás, o Wilson Trópia, e minha mãe o primeiro restaurante vegetariano do estado de Minas há 38 anos. Então, desde pequeno eu entendi com essa ajuda dentro da minha casa que a natureza tem muitas respostas e muitos tratamentos que já estão aí disponíveis. Então, por exemplo, um passeio num parque que você faça numa tarde ou numa manhã de forma tranquila, respirando, sentindo o ambiente, ele já é terapêutico, por que não? Né? Uma meditação que você pode fazer em casa, simplesmente fechando seus olhos e fazendo uma respiração mais profunda, tentando aliviar aqueles pensamentos rotineiros e trazendo assim uma ideia apenas de vou sentir a minha respiração e vou relaxar as tensões do meu corpo. Isso já são ferramentas que você pode fazer uso na tentativa de se manter cada vez mais equilibrado no dia a dia. Quando você, através dessas ferramentas, ou mesmo tentando fazer algumas técnicas, não sente que surte efeito, né? E aí você começa a ver comportamentos compulsivos, você começa a ver sintomas até no seu próprio corpo, o corpo passando a ser depositário daquilo que você não resolve nem aqui nem aqui. Então aí o seu próprio corpo e os próprios sintomas, os comportamentos repetitivos passam a ser uma indicação que uma terapia ou um trabalho feito por um profissional da saúde possa ser o momento certo. E aí entram as diversas técnicas, como a acupuntura, que é um trabalho da medicina chinesa, como a psicoterapia, que é feito aí pelo psicólogo através da conversa semanal, né? Pode ser também a ajuda de técnicas de massagem, a massoterapia, o reiki, técnicas energéticas que vários terapeutas podem desenvolver de forma individual no consultório. E não havendo resultado nesse meio, aí entra, lógico, a necessidade de uma ajuda medicamentosa, porque aí vai ser necessário um ansiolítico, um antidepressivo, como um apoio até para que aquele tratamento da conversa ou da parte energética comece também a fazer um resultado. O que não pode é a pessoa ficar no sofrimento e através do sofrimento adoecendo, se isolando, né? E aí
a falta de oportunidade de ajuda traz a ela até a própria condição de somatização e de dor. Gandhi, tem sido cada vez mais comuns o número de jovens, pessoas novas, que têm tido o estresse ao extremo, né? Esta ansiedade. Isto por quê? Vem da criação da família? São, vamos dizer, as mães, os pais que estão bajulando muito, criando seus filhos com muitas expectativas? O que causa, afinal, isso? Eu que sou dos anos 60, que eu nasci em 66, né, e a minha adolescência foi ali nos anos 80, muitas mudanças ocorreram no hábito da sociedade. Hoje nós caminhamos 2.800 passos por dia e naquela época se caminhava 10.000 passos por dia. Ou seja, entrou aí a tecnologia que fez a gente ter 5.000 amigos no Instagram e não ter 3 amigos te visitando quando você está fazendo aniversário, né? A própria educação começou a ser desvirtuado o papel do professor, como se o professor tivesse o papel também de ser o pai e a mãe na educação, e é claro que o papel de pai e mãe tem que ser muito bem exercido dentro da casa, o não é aprendido em casa, não é na escola, então aquele limite que a pessoa tem que dar ao filho para que ele não se torne inadequado socialmente. Como algumas pessoas costumam até dizer, vem de berço, né? Vem de berço, e aí entra toda essa falta de afeto que está faltando hoje nas relações, porque se tornou algo virtual, se tornou algo de isolamento, você cada vez menos dependendo de sair à rua, ou seja, vai se fechando, vai ficando a inadequação do convívio, né? E aí as pessoas estão vendo que isso está traduzindo que uma pessoa que está se adultizando muito cedo, é o caso das crianças e dos adolescentes, tendo acesso a conhecimentos e informações que a gente tinha em fases mais posteriores da vida. E aí, como não há uma peneira disso e como não há nem condições dos pais vigiarem tanto os filhos ao ponto de saber tudo que eles estão tendo acesso na internet, aí entra a situação de você ter crianças e adolescentes em estado de estresse, de grande distúrbios de saúde, como é o caso de colesterol alto, como é o caso de hipertensos, né? Exatamente porque o corpo está somatizando aquilo que eles não estão dando conta de trabalhar na relação de afeto. Falando em isso, como o corpo responde, tem pessoas que têm o costume de roer unhas, já outras até chegam a arrancar os cabelos, tem outras pessoas que têm tremores. Tudo isso está relacionado ao estresse, à ansiedade? Isso são níveis mais altos de estresse, porque a pessoa começa a ter comportamentos compulsivos. E essas compulsividades está exatamente relacionado ao nível de entorpecimento que a pessoa está tendo na própria vida. A pessoa vive de forma mecânica, raramente está em contato com o aqui e agora, a mente sempre fugindo para o que vai acontecer, que é a tal da ansiedade ou da preocupação, né? Ou então naquela situação de ficar olhando para o passado e remoendo as coisas que não foram bem resolvidas. E aí o que acontece? Ela perde o contato com o corpo e o corpo é a única coisa que vive o aqui e o agora, né? O seu corpo só tem o presente. Então, para a gente trazer a mente para o aqui e agora, a gente tem que voltar a sentir esse corpo e principalmente respirar. Quando a gente respira, a mente aterriza e aí o seu corpo passa a viver no aqui e no agora, e você perto dele, você tem a chance de começar a atuar naquilo que surge. E é uma pessoa que está consciente no aqui e no agora, ela tem mais condição de ter flexibilidade para se adaptar às situações que são estressantes no dia a dia. O Gandhi Tropia também é palestrante e este assunto ele aborda em seus encontros que são promovidos. Inclusive agora eu gostaria de lhe perguntar o tema da sua palestra, que fala sobre como lidar com estresse, ansiedade e conquistar a saúde. Fala pra gente então sobre este tema. Esse tema é o que mais traz as pessoas à palestra, né? Eu pergunto às pessoas, o que trouxe você aqui, a saúde ou o estresse e a ansiedade? Normalmente é isso, a pessoa convive com o estresse e a ansiedade e sabe que isso a afasta da saúde, né? E aí eu abordo nessa palestra de 1h30, com mais tempo, claro,
O que se consiste nessa saúde integral, que não é só a questão de uma alimentação adequada, não é só a questão do não sedentarismo, mas também entra todo esse processo de você saber dividir seu dia, tendo tempo para você fazer a sua higiene, ter o tempo do banheiro, porque muitas vezes a pessoa já está indo para o banheiro com o celular na mão, ou seja, tem que ter as pausas, tem que ter o momento da sua nutrição com qualidade. Como é que pode uma pessoa comendo fast food o dia inteiro ter saúde, né? Sem mastigar direito, sem poder se hidratar da forma adequada? E aí eu falo nessa palestra sobre as emoções que afetam os órgãos, porque muitas vezes as emoções nos são muito mais danosas do que um alimento, né? Como pode ser para o fígado, é ruim comer gordura, é ruim tomar a quantidade exagerada de álcool, mas a raiva dá muito mais problema para o fígado do que esses alimentos, né? Uma raiva engolida, um peso que você carrega não expressado, né? Como vai ser a ansiedade e o sapo engolido para o estômago, como vai ser a preocupação para o pâncreas, o medo afetando os rins, né? Você sabe que nos rins temos as suprarrenais que segregam adrenalina e cortisol, por isso que um cachorro com medo, ele normalmente faz xixi pela casa. Assim somos nós também. A gente ouve falar de pessoas assaltadas que urinaram exatamente porque o medo afeta o rim, libera o esfíncter e a bexiga. E tem pessoas hoje que estão vivendo com medo, né? Pessoas hoje que têm síndrome de pânico, que é um medo constante e não sabendo a causa dele, ou pessoas que tudo está pensando no pior. E que estresse está trazendo para o corpo esse tipo de emoção, esse tipo de pensamento rotineiro? Bom, né? Nosso tempo é um pouco curto, né? Mas espero que para você de casa tenha entendido um pouco mais sobre o assunto. E para conhecer mais sobre o trabalho que o Ganditrópia realiza, pode acessar o site dele, não é isso? Passa para a gente, por gentileza. Isso, meu site é gandhi.com.br, nome que foi dado pelo meu pai, que lia o livro do Mahatma Gandhi quando eu nasci, né? E pelo meu WhatsApp também, 31993918781. Pelo WhatsApp eu posso mandar 3 áudios que apresentam o meu trabalho. Então a pessoa que não puder vir a uma palestra, eu normalmente dou palestras em várias cidades e quando eu estou na cidade divulgo, né? Mas pelo áudio do WhatsApp a pessoa também pode ter contato com a minha abordagem. E eu fico à disposição para sempre que vocês quiserem estar retornando aqui a essa entrevista. A gente agradece, muito obrigado pela atenção. Obrigado.